E aí, pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalícia. Eu estava um pouquinho sumido, mas voltei. Para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando no mercado de cripto, em que está um momento um pouco nebuloso. Não só em mercado de cripto, né? Na verdade, de uma forma geral, são muitas indecisões, né? A gente não sabe que rumo o mundo vai tomar, de acordo com essas questões de guerra tarifária. Então, para quem tem caixa, esse é o melhor cenário, né? Porque a gente vai comprar as coisas bem mais baratas. Bem, como vocês estão vendo, a nossa carteira está menos 27, quase menos 30. Para mim está excelente, porque eu vou comprar as coisas bem mais baratas. É, o único que está positivo aqui, nesse exato momento, é o Bitcoin na nossa carteira. Olha que ele está embaixo, hein? Então, acho que é o melhor momento para se acumular Bitcoin. Cara, se eu pudesse dar uma dica, só compra Bitcoin. Nem compra essas outras criptos aqui, ó. Que eu vou colocar em azul, que eu vou estar falando um pouquinho mais delas, mas essas outras aqui, se eu pudesse dar uma dica a vocês, não peguem mais Bitcoin se viu na certeza. Na verdade, o Bitcoin é a moeda que eu tenho certeza a longo prazo, né? As outras muito nebuloso, o destino delas. Mas tem algumas que a gente tem alguma certeza, por exemplo, como o BNB. O BNB é uma boa criptomoeda, mas é volátil. Tem a Pendle também que tem um incentivo para ter geração de renda, o que é bom para o mercado tradicional, que está acostumado com dividendos, Link, que faz toda essa ligação nossa ali, que está muito boa para comprar. Tem a renda, que é de renderização, né, que é o mercado, né, principalmente agora, né, especula-se muito sobre a questão de inteligência artificial, na verdade essa parte de computação, né, que a cada vez mais tem se tornado presente em todas as áreas, seja na área da internet, na criação de conteúdo, seja no trabalho, otimizando as funções, né? Pra quem não sabe, eu fiz engenharia de controle e automação. É uma irmã aí de engenharia mecatrônica, só que a mecatrônica ela vai mais para mecânica. E controle e automação ela já é mais parte de computação. Então, né, eu tenho ali uma certa relação com essa área. Eu também sei programar, apesar de estar esquecendo bastante, porque eu estou focando na parte bancária e aí já viu. Então, a gente acaba esquecendo, saber programar em Python, Java, enfim, essas linguagens mais convencionais. Tem a Solana também, que, né, que depois dessa queda, como as meme coins deram uma agulhada para baixo, como a Solana vinha sendo a principal casa a principal rede, né, de meme coin, então a Solana tem sofrido bastante, né, com essa pausa, né, nesse mundo cripto que estava bastante degenerado, tipo, totalmente sem sentido. Tem o Ethereum, né, que o pessoal avacalha demais, porque passa ano, entra ano, parece que ela não sai do lugar, tá aqui menos 40%, mas é uma boa, porque quando ela sobe muito, mas também quando cai, cai muito, então, né, reflexo. Tem a FET, que de inteligência artificial, parece que deu uma esfriada esse mercado, mas, né, acredito que isso tenha sido devido às crises que a gente está vendo aí, né, principalmente tarifárias. Tem a NIR, também a mesma proposta, e a Ronin, que é de setor de jogos. Ao meu ver, se você quer comprar nesse exato momento, eu vou colocar aqui de amarelo. Com certeza, se você tem capital 90% Bitcoin, cara, é o melhor momento para comprar Bitcoin. Pra quem tava reclamando que tava caro, pra mim é o melhor momento. BNB dá para comprar, é uma boa moeda. Pendle, Link e Link. E Solana, porque eu acho que vem como uma terceira moeda ali. Acho que são as principais moedas que a gente tá podendo destacar aí nesse momento de crise. Eu acho que vale a pena estar comprando, né, elas nesse momento, mas principalmente, pessoal, Bitcoin, cara, não tem como vocês negligenciarem o preço do Bitcoin. Ele está barato, pode parecer loucura. Tem gente que está falando que vai cair abaixo dos 50 mil dólares, né? Mas, cara, se a gente soubesse o preço disso, tipo, ninguém ia ficar comprando. Então, para mim, o melhor tipo de investimento é no Bitcoin e sempre mês a mês, porque vai te proteger dessas oscilações, tanto que aqui está positivo. Bem, não tá para onde falar, né? A gente vai estar aportando, é, mas no final eu vou estar falando um pouquinho sobre o cenário atual. A gente vai estar entrando aqui na Binance e a gente vem aqui, né? Como sabe, como a gente só faz R$ 10,
em cada moeda. Eu queria comprar tudo em Bitcoin, mas como o vídeo ele é didático para mostrar para vocês que independente do valor, você deve aportar, né? Continuar aportando, independente do que esteja acontecendo. E é isso, vou estar aqui aportando, vou dar aquele corte que vocês conhecem e atualizar a nossa carteira. Bem, como sempre tem gente nova aqui, então eu vou estar mostrando só como a gente faz, né? A gente vai aqui em conversor. Por quê? Porque como a gente vai comprar menos de R$ 10, então dá pra gente fazer por aqui. Se a gente for no Trade Spot, ele não deixa. E aqui as taxas são. Aqui não tem taxa, não. Taxa de transação é zero. Então, a gente faz por aqui. Comprar aqui um pouquinho de Bitcoin e é assim que funciona. Aí vou cortar e vou mostrar para vocês já com a nossa carteira atualizada. Então, pessoal, voltando aqui, já fiz a atualização, vi que já caiu aqui, né, o nosso prejuízo, porque ele faz aquele preço médio, né? Conforme a gente vai abaixando aqui vai aportando na baixa, ele vai meio que achatando. Ó, tanto que o Ronin já foi para 54, acho que estava mais de 60. Então, ele vai dando aquela achatada. E é isso, pessoal. Acho que é o melhor momento para estar comprando. E agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as notícias, né, que têm surgido ultimamente. Bem, eu acredito que não seja novidade para ninguém que estamos tendo um tarifaço do Trump, em que a ONU está pedindo, né, uma revisão, que é para tirarem eh, tarifas de países pobres. Só que é interessante porque a ONU está tentando interferir na soberania nacional. Claro que eu sou totalmente oposto à ONU, acho que ela não deve interferir, né? Mas também sou totalmente oposto ao que o Trump está fazendo, né? Questão de tarifas. Apesar da justificativa dele ser que é recíproco, né? Que são os países que taxam ele, então ele só está taxando novamente. É, pode ser uma medida inteligente? Pode, mas eu, particularmente, como libertário que sou, que gosto de mercado livre, entendo que a melhor forma de se prosperar é tendo um mercado sem tarifas, ou com o mínimo delas, e não o máximo delas. Acho que a China e os Estados Unidos estão se taxando em mais de 100%, então acho que é extremamente inviável. Quem perde é o mercado. Na verdade, quem perde são as pessoas, o consumidor, que é a menor minoria. Né, para quem é aí libertário acredita nisso, né, que a menor minoria é sempre o indivíduo, que é a pessoa que é que mais sofre, né, com essas tarefas aqui. Esses presidentes políticos ou até os grandes vão continuar vivendo a sua vida normalmente. Quem se lasca mesmo é as pessoas pobres. Então, né, a ONU está pedindo aqui revogação de tarifas para países pobres. Concordo e discordo. Concordo porque quem sofre mais são sempre os mais pobres nessa guerra tarifária. Só que sou contra porque a ONU interfere legitimamente no, na soberania nacional. E, tipo, não pode, mano. Ninguém escolheu a ONU para decidir o que pode ou não. Eles não são representantes de ninguém. Essa que é a verdade. Criaram uma comissão entre eles mesmos e eles se acham donos do mundo sem ninguém ter posto eles lá. Não tem uma eleição para decidir quem vai ser o presidente ou não da ONU, ou quem vai compor o conselho. Então, para mim, é uma grande piada a ONU. Eu, particularmente, não sou representado por esse tipo de conselho, até porque eu não decido o que tem lá. Hoje, pode ser que a minha ideia, eles possam estar defendendo a minha ideia, mas amanhã aqui não, afinal. O que sustenta eles é as próprias convicções deles. Não é decidido por uma maioria, democraticamente. Apesar da democracia ter muitas falhas, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então, isso acaba afetando o mundo de uma certa forma, que faz com que ah, estejamos num momento muito nebuloso, tanto com o dólar tá aí o comercial, né? 5,86 e o de turismo, aquele que tu vai na casa de câmbio, 6,11 vai. Então, tem sido um momento muito nebuloso. Bem, bem, aqui o Trump, né, que ele vai preparar terreno para impor tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos. Bem, eu particularmente sou muito ligado nessa parte aqui de semicondutores, porque eu gosto bastante de tecnologia. Para quem não sabe, eu gosto bastante de jogo retrô e aqueles consoles de emulação. Só que eles são todos produzidos basicamente na China, né? Que é a Retroid, não, é Retroid Pocket, Ambernic, que tem o Mio Mini, para quem conhece esses consoles assim chineses, sabe do que eu tô falando, que são excelentes para emulação. Sem falar as outras coisas, tipo, tem muito tablet bom para lá, componente tipo memória RAM.
que a gente pega de lá, tablet, mouse, fone de ouvido, enfim. Eu estou falando aqui sobre produtos eletrônicos, né, de forma ampla, mas isso aqui vai acabar prejudicando demais a gente, principalmente produtos farmacêuticos. Acho que a indústria farmacêutica ela é totalmente de fora, então tudo vai ficar mais caro. Assim, eu fico triste, né? Como eu falei para vocês, acho que quem sofre é a minoria. É, essas leis aqui, eu vou falar depois sobre. É como se tivesse o ciclo se repetindo. Essas tarifas foram tomadas também ali no período da Grande Depressão, nos Estados Unidos, que dizem que foi a maior crise, né, da história recente. E o Trump parece que está tomando os mesmos passos do que levou à Grande Depressão, que são altas taxas. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando, né, a analogia entre um e outro e o que a gente pode esperar. Eu acho que vai dar um grande crash, mas certeza mesmo não tem nenhum. Pode ser que com essas medidas que ele está tomando, eu já ouvi falar também que ele está querendo baixar a taxa de juros. Com isso, aumentando via inflação, ou seja, impondo tarifas nas coisas, coisas ficando mais caras, as pessoas não estão comprando, não comprando, o que que acontece? Com os juros está lá em cima, eles começam a diminuir. Por quê? Porque se não tem movimentação da economia, se ninguém consome mais, os mercados fecham. Se os mercados fecham, crise. E crise faz com que os juros abaixem. Para quê? Para que tu possa estar alimentando o mercado com crédito e o que crédito barato. Então eles vão lá e reduzem as taxas. É uma das teorias do porquê o Trump está fazendo tudo isso. Afinal, ele defende a bandeira do livre comércio. Então é meio que incoerente ele ficar taxando as coisas. É, e aqui são cinco prejuízos, né, do tarifaço do Trump que foi levantado aqui pela UOL, das quais eu não gosto muito, mas fazer o quê, né? Eu acho legal aqui os pontos que eles levantam, que é a recessão mundial, ah, a queda das Big Techs, principalmente com as tarifas dos semicondutores, que basicamente as sete magníficas, que são a Alphabet, a Amazon, Apple, a Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. A Alphabet é a Google, né? Pra quem não sabe. Então, vão perder bastante. E sendo que basicamente são essas sete que estão carregando, né, a bolsa americana durante esses últimos anos. É por isso que o S&P tem caído tanto. É, as tarifas no setor automotivo, né, que ele tá taxando, é, aqui tem muita gente que já está começando a desconfiar do dólar, e aí pode surgir uma nova moeda. Não sei dizer ao certo qual a minha opinião sobre isso, mas acho que o, o dólar ainda vai ser uma moeda confiável até que o Bitcoin surja com a principal moeda, né? Em que vai ser lastro para todas as outras. Pelo menos eu acredito nisso. Então, conforme o tempo passa, eu acredito que os Estados Unidos não vai perder esse posto para um outro país, mas sim para o Bitcoin. E, né, a quinta que o Brasil vai ter prejuízo. Então, se a nossa vida já é horrível, bem-vindo ao Brasil, vai ficar 500 vezes pior. Como sempre, né? O Brasil tem a tendência de sempre piorar. Fazer o quê? Somente faça o L. Bem, e aqui eu vou dar uma notícia meio que positiva para depois desse final amargo, em que a Flórida propõe investir em Bitcoin, né, para fortalecer suas reservas estatais e principalmente para combater a inflação. Lembra que eu falei da crise? A crise, a tendência é que os bancos e o Banco Central diminuam a taxa de juros para começar a emitir moeda. E moeda é isso aqui, ó, combate à inflação. No caso que o Bitcoin só nasceu por causa disso, para combater a inflação. Que a inflação não é aumento de preço, mas sim o aumento da base monetária, que é quando tu libera crédito e cria moeda do nada, através de juros baixos. E aí tem toda aquela teoria dos juros negativos, dos cantilionários, do efeito cantillon, enfim. Posso estar falando isso mais lá para frente. Mas ah, a Flórida já está prevendo ali lá para frente, né, que é a expansão do M2 global. Então, é interessante, né? Ver como algumas pessoas estão atentas a tudo isso, apesar do tudo tender a ficar pior, mas se você tiver um pouquinho de paciência, esperar ali uns 2, 3 anos, tudo tende a melhorar. Até porque as crises, né? Por mais que elas estão
o ciclo de crise ele está cada vez mais curto, né? Tinha uma teoria que falava de que a cada 10 anos você tinha uma nova crise. A gente está vendo que não é bem assim. Teve 2008, 18, que coincidiu ali com a pandemia, ali seria, no caso, 19, 20, e agora a gente está em 25. Então, a teoria também fala, né, que conforme tem a expansão e a redução desses ciclos de emissão de moeda, né, de crédito, a tendência é que as crises sejam cada vez mais encurtadas. Tanto a questão dos ciclos dela, tipo, a cada 10 anos tem uma crise, e tanto a própria duração da crise, né? Às vezes, antigamente as crises demoravam um pouquinho mais, mas também a tendência agora é que as crises sejam cada vez mais curtas. Então fica nesse ciclo, né? Quase que vicioso e quase que uma espiral. Então, se você tiver um pouquinho de paciência e começar a investir em Bitcoin desde hoje, você vai estar se protegendo contra tudo isso, e a Flórida parece que está tendo uma visão além do alcance. E é isso, pessoal. Um pouquinho mostrando a carteira, um pouquinho de informação. E espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um pouquinho do que eu acredito. E espero que eu possa estar contribuindo com vocês. Se vocês tiverem uma ideia diferente da minha, ou sugestão, ou quiser complementar, pode escrever nos comentários que eu vou estar totalmente sujeito às ideias de vocês. E a gente pode estar criando aqui um diálogo saudável, né? Um debate de ideias em que ambos possamos crescer. Não é questão de estar certo ou errado, mas sim de crescermos juntos, né? E principalmente de eh, ganhar dinheiro, né? Mas o mais importante na crise não é ganhar, é tentar perder o mínimo possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do like, se possível, ajuda demais. E fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo.